Esse comentário aqui, ó. Ai, ele tá me assombrando. Porque esse comentário aqui, ele meio que ele é um grande resumo do que você vai encontrar em 99% dos canais e 99% dos comentários. Eu vou ler. Ok. Da, da Você quer que eu internet. leia? Pode ler. Obrigado. Ajuda na minha dislexia. Sempre achei o Gege Akutami um escritor bem medíocre e Jujutsu Kaisen só confirma isso. Pausa. As mortes... Pausa. É o primeiro mangá dele. Como você sempre. Como o Jujutsu Kaisen só confirma isso? Se ele só tem. Se ele só tem one shots antes dessa porra. Tá ligado? tipo isso. É de, Comentário esse primeiro fortíssimo. comentário, ele já me enlouquece. Ele já me enlouquece. Sempre achou da onde? Da onde? De que mangá? Ele não jogava no Flamengo, foi jogar no Corinthians e ele começou a jogar mal no Corinthians. É o primeiro clube dele. Ele veio da base. Entendeu? É. Pô, As mortes abruptas, que muita gente não fala, são parte da vibe do mundo. Na real, parecem ser mais uma desculpa do autor para não desenvolver alguns personagens, direito a alguns personagens e histórias. Em vez de criar um drama real, ele só corta caminho e segue em frente. uhum. Um dos mais. Tá, ok. Vamos ler tudo Tipo, primeiro e depois a gente volta, vai. ok. Um dos maiores problemas é o sistema de poder de Jujutsu Kaisen, entre aspas, que é extremamente inconsistente. Não há regras claras e as habilidades dos personagens mudam conforme a vontade do autor, mesmo que isso não faça sentido lógico dentro do próprio universo da obra. As batalhas acabam não sendo uma questão de quem tem o poder mais forte ou a estratégia mais inteligente, mas simplesmente o que o autor decide que vai acontecer no momento, tirando qualquer sensação de tensão ou coerência. Já Sukuna é o exemplo máximo de como GG, né, tá falando É, o GG, que aham. falha em desenvolver vilões. Ele é simplesmente forte porque o roteiro assim exige, sem um passado que o torne memorável ou motivações claras que justifiquem suas ações. Ao invés de ser um antagonista complexo, ele se resume a um instrumento para gerar lutas, servindo apenas para entreter aqueles que buscam ação sem questionar o propósito por trás. No fim das contas, Jujutsu Kaisen, ainda entre aspas, não precisa dessas aspas, é um shonen Uhum. que tinha tudo para ser incrível, mas se perdeu nas próprias incoerências, deixando aquele gosto amargo de é só isso, para quem esperava mais profundidade e consistência. Eu tenho algumas questões. A primeira delas é Sukuna é um vilão mal desenvolvido que não tem um passado triste, não tem um passado X, não tem. Ele é literalmente uma maldição. Não é Ele é literalmente. não. Ele é humano, que isso. É o último capítulo aí, pô. Ele era humano, mas ele é literalmente uma maldição. Uhum. Tipo, ele é literalmente uma maldição. Sabe? Tanto é que o Itadori tenta tirar a prova disso, né? Ele chega lá e fala, pô, meu maluco, tu tá entendendo o que tá acontecendo? Ele fala, tô e quero matar todo mundo. Ele falou, beleza então, vou te matar na porrada. Então, assim, cara, assim, vamos lá. As mortes abruptas que muita gente fala que são parte da vibe do mundo são uma desculpa do autor para não desenvolver alguns personagens de histórias. O que ele tá dizendo, o que ele tá querendo dizer aqui? Para evitar lidar, né, com as implicações, né, com, entre aspas, a obrigatoriedade, aparentemente, de desenvolver os personagens, o autor vai lá e mata eles. Né? É isso que eu tentei, é isso que eu entendi daqui. Aham. Né, para cortar caminho, para não criar drama, para cortar caminho. Uhum. Também aqui ele fala de sistema de poder inconsistente, sem regra clara. Tal. Assim, para começo de conversa, não é um videogame. Sabe? Não é um videogame. E isso já responde a coisa do sistema de poder consistente, ou, né? Aquela, cara, assim, existem histórias que se beneficiam, né, de criar pequenos sistemas e tentar dobrar esses sistemas. Né? Silvano, pelo amor de Deus, não tô entendendo. Ok. Para tentar quebrar esses sistemas, dobrar esses sistemas, ou usar esses sistemas de forma, sabe? Tipo, ele cria pequenas premissas e o objetivo da história é dobrar essas premissas, né? Um exemplo mais emblemático disso são as leis da robótica do Asimov.
né? Qual é o Uhum. único motivo de existência das leis da robótica do Asimov? Elas serem quebradas, elas serem dobradas. E as implicações que elas geram no mundo que ele cria, né? Nas histórias que ele cria. Nenhum momento, essas leis da robótica elas são completamente funcionais, né? Digamos assim. Ou quando são completamente funcionais, elas são o problema. Né? Elas são o motor daquela história. Né? Então, assim, tem histórias que isso funciona, tem histórias que isso é interessante. Tem histórias que não. A gente precisa entender o que a gente tá tentando. Aonde a gente tá tentando chegar com aquela porra, sabe? O que o cara tá tentando contar? O que tá tentando ser dito? Uhum. Né? E assim, né? Primeiro que eu concordo com a Bruna. Tipo, tem um sistema, sabe? É um sistema tão intrincado quanto é, sei lá, o NEM? Não é. Até porque o Togashi é um maluco. Né? Não é E um também não sistema tão. precisa, né? O E problema, também não talvez, precisa. o problema, talvez, Silvana, é que você fazer uma classificação de o que é um sistema de poder, de certa forma, já é um desserviço com, de qualquer verificação de se a obra é boa ou ruim, porque não é a complexidade da, do sistema de poder ou dos poderes da obra que vai dizer que aquilo é bom ou que aquilo é ruim, mas sim se essas habilidades elas funcionam para os personagens e se elas têm essa função de mostrar algum tipo de mudança no personagem, pensando no Battle Shonen, né? Às vezes as pessoas elas se perdem no sistema, nos sistemas e elas não percebem que uma história está sendo contada. O que eu quero dizer com Tipo, isso? por que é tão importante o Itadori só conseguir fazer a expansão de domínio dele na última batalha, no último momento? Exato. Ou Entendeu? outros elementos até mais voláteis, por exemplo, e que estão presentes em outras obras. Por que tanto personagem de anime de porradinha tem poderes tão. Tipo, por exemplo, em sistemas de poder extremamente complicado, né, extremamente convolutos, tem poderes tão mais diretos? Né? Por um motivo muito simples. O autor tá mostrando a personalidade do personagem ali. Uhum. Porque o Gon, em Hunter x Hunter, o poder dele é o socão. Porque o Gon é um garoto direto, honesto, sabe? Com emoções à flor da pele, sabe? Ele é um cara direto, ele que caminha, que vai pra frente, sabe? Agora, alguém mais subrepetício, mais difícil de lidar, mais maleável, mais malicioso, vai ter a porra da Bandigan, Uhum. né? Sabe? Tipo, as pessoas não estão percebendo que não é só um não é só um cálculo, né? Não é só o sistema de poder ele funciona como as regras, como se funcionasse como as regras de um RPG, né? Sim. Que é um sistema sobre o qual você trabalha, né? E dentro dele você vai tentando, né, estender, esticar as implicações ali para, né, para tentar, né, para tentar, assim, tipo, os poderes os poderizinhos da história, elas podem contar parte da história, sabe? Elas Uhum. podem contar pedaços da história. Sim. Tipo, e Jujutsu tem bastante isso também, sabe? Tipo, o Itadori é a mesma coisa do Gon. É um cara direto, honesto, sabe? Confiável, portanto, ele vai dar socão. Ele vai dar porrada, sabe? Um cara muito mais, sabe? Muito mais direto. Legal, funciona, sabe? A discussão, quando tem a discussão sobre clãs e sobre linhagem, tal, quem aparece? O Noritoshi Kamo, que é o cara que tem um poderzinho do sangue. Aham. É tipo, porra, É bem claro, né? é muito claro, sabe? É um negócio assim, né? Quando a gente vai falar sobre questionar a humanidade dos bonequinhos dos bonequinhos lá do Jujutsu, né?
dos corpses, né? Uhum. Dos defuntos animados. É tipo a porra de um panda que anda. Né? Uhum. Então, assim, tem como questionar a humanidade de forma mais aberta do que isso, porque a gente não tá literalmente vendo a forma humana, né? A gente tá vendo um panda que anda e conversa. Né? Então, tipo, às vezes a gente, tipo, a Miwa, ela, a Miwa, ela tem lá né, a habilidade dela também tem, tipo, tem a ver com isso, né? Se não me engano, a Miwa, ela tá, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu verificar pra eu não cometer nenhum gafe, né? Deixa eu então É, só ler o comentário aqui então, enquanto isso. aqui, né? Ah, já achou? Não, Já já tá. vi aqui. Aham. É. A Miwa, ela é a personagem que ela quer ser uma feiticeira de jutsu porque ela precisa de dinheiro, porque ela é pobre. Uhum. Qual a técnica dela? Novo estilo da sombra, domínio simples. Tipo, porra! Sabe? Tipo, domínio simples. É uma personagem simples. É... Simples. Entende? Tipo, tipo, é um negócio muito. Sabe? Tipo, Uhum. para de ver o negócio como se fosse videogame. Esse é o ponto. Às vezes eu fico puto. Às vezes anime vira videogame. Essa porra de Isekai também tem a ver com isso. Essa porra dessa onda de Isekai. É tudo videogame. Tudo videogame. Cara, videogame é videogame, caralho. Você quer videogame? Vai jogar videogame. Enfim, eu fico puto. Comentário aqui Mas diga aí. do Milton. Respondendo com a maior boa vontade possível, acredito que quando falam de desenvolvimento de personagem, é quando é nítido ou facilidade observável uma mudança nos personagens. Ou é facilmente, né? Uhum. Do tipo, no início ele era bobinho e alegre, ao passar da obra, as coisas, por coisas ruins que aconteceram com ele. Ao passar por coisas ruins que aconteceram com ele, ele fica mais melancólico e soturno. Acho que é algo assim. Mas essa é a história do Itadori, gente. Ele é um moleque bobinho, tá acontecendo as coisas, tem um acidente de Shibuya, ele tá a ponto de quebrar, e aí tudo é transformado pela batalha contra o Sukuna. A questão acaba É sendo, Hit, exatamente isso. é a Literalmente isso. mesma do, é a mesma do One Piece, sabe? Não é porque você não enxerga que não esteja lá. As pessoas não enxergam o que elas desejam isso que o nosso colega descreveu, Uhum. né? Que é uma mudança visível no comportamento dos personagens a partir das experiências que ele tem, a partir do contexto, né? E é isso que eles chamam de arco de personagem, ou de evolução de personagem, né? Ou seja, que é um personagem, ele vai do ponto A ao ponto B através do que acontece com ele. Isso acontece nessas obras, né? Isso acontece. O problema é que as pessoas não percebem. Eu não estou dizendo que é sutil, porque muitas vezes não é. Porque muitas vezes é falado, porque muitas vezes existem elementos assim, existem vários signos da obra indicando essa mudança. Tipo, a mudança do Itadori, tipo, ele ganha, o poderzinho dele muda, né? Também junto com ele, né? É uma das formas de identificar a mudança interna do personagem, Uhum. sabe? É, também. Então, assim, então ele muda de várias formas, né? É a menina no anime que corta o cabelo, né? A cena famosa e infame ao mesmo tempo, porque ela, né? Que é o da Sakura cortando o cabelo, né? Que é ela demonstrando ali que ela não quer ser um peso, que ela não quer ser uma, enfim, né? Ela demonstrando ali que ela vai ter autonomia e que ela vai seguir a partir daquilo. Então então a transformação física demonstra uma transformação interna do caráter dele. O Uhum. problema, as pessoas não sabem ler. Esse é o ponto. As pessoas não leem o que elas estão lendo. Se você não chegar na cara delas, como eu falei no caso Não, de elas Chihiro, só leem o que elas estão lendo. Tá ligado? é, Elas só pois leem o é, balão. Só que um balão não tem a ligação com o próximo balão. então é tudo fragmentado, né? Exatamente. Então, assim, é um negócio meio louco, né? Se você não chegar, né, de novo, que nem eu falei no caso de Chihiro, se você não chegar no final de Chihiro e falar, nossa, eu aprendi muito sobre a dualidade da vida adulta, né? Porque tem essas duas gêmeas, e uma é boazinha, e outra é Uhum. gananciosa, né? Então, né, nessa grande aventura, sabe, você não tem o He-Man no final falando, nessa grande aventura você aprendeu, né?
As pessoas não percebem, passa por cima da cabeça delas. E aí chega a coisa mais estúpida do mundo, um anime X. Vamos pensar numa obra ou outra X, e essas pessoas vão adorar porque, justamente pela falta de manejo, né? Ou de aptidão de quem tá escrevendo aquela porra pra fazer algo, né? Mais humanamente coerente, mais sutil, ele acaba fazendo da forma mais escrachada. Não tem, né? Muitas vezes é, não, é, não tem autoestima suficiente para confiar no seu próprio leitor, faz da forma mais escrachada e as pessoas tratam como se fosse a coisa mais inteligente do mundo, né? E tá rolando um movimento que E eu não acho falta obra disso, né? muito legal, Silvano, no Japão, que é uma galera mais nova, que a galera tá realmente cansada desse sistema opressor, sabe? Jujutsu Kaisen é Hum, muito isso. Tipo, olha só, a gente passou uma vida inteira com essa galera insuportável. Porra, tem o Caixain, Silvano, e o Caixain morre, tá ligado? De tanto trabalhar. uhum. Sabe? Ele morre fazendo hora extra no metrô. Porra, não é difícil, cara. O Caixinha morre de tanto trabalhar, porque, sabe? Ele morre no metrô, cara. Pô, é difícil compreender isso. Porra, Sabe? não Não, pô, faltasse isso. pô, não sei mais Tem o o que fazer, Nanamin, né? mano. Tem toda a história tem toda a história do Nanami, né? Ele literalmente fala, né? Ele fala: "Eu fui pro mundo corporativo porque os feiticeiros Jujutsu eram merdas. Eu cheguei no mundo corporativo e eu descobri que o mundo corporativo, que o mundo real, entre aspas, né, é uma merda. Então eu vou fazer aquilo que eu sou melhor." É o gay escrevendo na nossa cara, falando: "Olha, isto aqui que eu estou escrevendo é uma metáfora para o nosso mundo, tá bom? E é literal. Isto aqui, Uhum, tipo, isto aqui, porque, olha, o meu personagem tá falando. É a mesma coisa. Eu só estou no mundo de Jujutsu porque eu tenho mais aptidão com ele, uhum. né? Então, assim, é a mesma coisa. Tipo, ele falou, sabe? É aberto. Não é. Quando ele fala, olha, as hierarquias são problemáticas, sabe, o trabalho ele é mal valorizado, ele faz, né, ele faz a comparação ali, fala, olha, eu sou um cara do mercado de capitais, você é uma padeira, se eu morrer ninguém vai sentir minha falta. Uhum. Se você morrer, as pessoas vão sentir sua falta. E ainda assim eu ganho umas 10, 20 vezes mais do Nossa, é que lindo. você, Isso eu acho muito bonito. Muito bonito. sabe? Isso, né? Então, assim, e aí ele chega lá no mundo justo e ele fala, cara, aqui é a mesma coisa. A diferença é que aqui eu sinto que eu posso fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma diferença, né? Eu sinto que aqui talvez, né, eu tenha mais aptidão pra fazer alguma coisa, lá eu não tinha. Uhum. Mas ele fala, é a mesma coisa, a gente tem as hierarquias, a gente tem, né, as questões sanguíneas, familiares, que são muito, muito coerentes com o contexto do Japão, né? Que, enfim, tem suas questões ainda, uns certos tradicionalismos, né? As Zaibatsu não fazem tanto tempo, né? Sim. São aquelas empresas familiares ligadas a clãs, né, a clãs específicos de samurai, né, famílias Sim. específicas da nobreza japonesa, até hoje, inclusive, né? Tipo, Existem por Zaibatsu. exemplo, Silvano, o Naru perguntou aqui: você achou coerente o Sukuna usando pactos a rodo e sem contrapontos? Cara, isso não é o ponto do mangá. Me desculpa. Você pode ficar até, pô, mas não... ele é só a força autoritária mais poderosa que existe nesse mundo, que é o que eles têm que vencer. E eles só têm um jeito de vencer, que é se juntando nesse mundo onde várias pessoas morreram no incidente e o pessoal tá pouco se fudendo. Onde o espetacular, as mortes, cada um vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecendo. É essa apatia social, que ninguém se ajuda, ninguém conversa, ninguém sai de casa. É sobre isso Jujutsu Kaisen. Não é difícil de compreender essa porra desse mangá. E é Que o interessante, jovem né? não O aguenta Nanami, mais essa opressão que eles passam por lá, que eles estão tentando que eles precisam tentar outra coisa. Que não tá e dando essa certo, já tá opressão 30 anos sem dar certo essa porra. é uma opressão que tem várias faces, né? E o Gege fala isso, olha, tem várias faces, tem o tradicionalismo, tem a família, né? Tanto é que no último capítulo, justamente, eu posso falar sobre o último capítulo? Não Pode, sei. pode. Spoiler.
No último capítulo, né, tem aquela conversinha do Itadori com o Satoru Gojo, né, o Itadori falando, por que a gente não faz a troca eu e você pra eu pegar seu poderzinho, né? Uhum. Aí o Gojo fala, cara, as pessoas estão cansadas de Satoru Gojo. As pessoas precisam de algo novo, sabe? E você vai ser algo novo. Não adianta você tentar repetir Satoru Gojo. Né? E é justamente isso, sabe? Tipo, ele fala, cara, eu faço parte do status quo anterior. Se você quiser me superar, você não pode repetir a minha existência, você não pode repetir o meu poderzinho. Olha só, Silvana, eu vou falar um negócio aqui, talvez seja polêmico. Mas teve um mangá que acabou nesse ano que Hum, ele tem a exata mesma ideia. Que é, a gente não tem mais como ter um ser poderoso que cuida da gente. A mensagem a do Hero Boku no Academia, Hero e do Jujutsu Kaisen são justamente. muito próximas. Só que a diferença é que o Horikoshi, ele é mais pró você fazer as coisas de uma maneira dentro do jogo. Você tem que jogar dentro do jogo. Uhum, E o Gege Akutami não é, por isso eu tô muito mais fechado com o mano Gege Akutami. Que é tipo, beleza, tá desse jeito? Foda-se, mano, foda-se. Se a uhum. gente se juntar, a gente consegue destruir essa porra. E, cara, o Entendeu? Gegeko Tami, assim, em um dos. O Gegeko Tami, ele tá ligado que o sistema tá quebrado. Mas não é tipo o sistema só sistema econômico. Não é só o sistema familiar. Cara, é tudo. Ele fala, cara, tem tanta coisa que tá quebrada. Né? É por isso que eu falo, tipo, né, eu até brinco, falo, nossa, meu capítulo favorito é o capítulo do advogado. Uhum. Porque o Gegeko Tami demonstrando que o sistema judicial também tá quebrado. Sim. Né? Porque ele começa o capítulo falando: o Japão tem uma taxa de condenação de mais de 90%. Cara, eu nunca vi um japonês. Eu já falei com uma professora de processo penal japonês. Uhum. Ninguém consegue me explicar isso. Uma professora de processo penal de japonês da Universidade de Meiji. Falei pra ela: por que o Japão tem essa taxa? Essa é uma taxa que a gente só vê em ditadura. Uhum. Ela falou: não sei explicar não sei explicar por que isso. Ninguém consegue explicar. Isso demonstra, né, que o Japão, que se você for acusado no Japão, a chance de você estar condenado é mais de 90%. Né? E começa com isso, com um cara que era pobre, que simplesmente estava ali na primeira casa dele, e por conta de regras, de novo, né, do Uhum. senhorio dele, ele tinha medo de acionar a polícia, né? E aí ele só passou e foi para casa. Aí a polícia, né, se e aí chega no final o defensor público, que é o cara que tá dentro do sistema, né? Sim. E tá tentando ali, patinando, tal, tal, tal. Ele não consegue. Né, ele chega no final e fala: né, ele fala, olha, a Temis, a deusa da justiça, ela mantém os olhos fechados para gerar isonomia, mas eu prefiro manter os meus olhos bem abertos. Chega no final, o juizado fala, você tá condenado. Ele fala, não, 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 não. Tipo, ele espana, né? Ele fala, olha, trabalhei dentro do sistema, fiz o que eu pude, tô trabalhando que nem um louco. Chegou no final, ele fala, não, 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 a gente vai ter um retrial. Né? E aí ele aciona lá e mata todo mundo, Uhum. sabe? Basicamente, ele fala, não, chega dessa merda, sabe? Chega dessa merda. Tipo, não adianta. Eu tô aqui patinando, né? E ele parece sempre muito cansado nesse capítulo. Uhum. Eu tô aqui patinando, patinando, patinando. Não deu certo? Beleza. Se não é por bem, vai por mal, né? Cara, tá ali. Tipo, tá demonstrando. Porra, tipo, o cara que discute sobre linhagem de sangue é um bastardo, que é um cara que foi tido de fora do casamento, Uhum. que tem poderzinho de sangue. Sabe, tipo, porra, né? Tipo, o carinha que tem, que tipo, é todo retraído, né? E que vive na sombra da família poderosa tem o poder das 10 sombras. Tipo, porra, Não, com cara. todo respeito do mundo, o Naro, primeiro que a Shonen Jump não é mais só para adolescente, já tem uns 20 anos. Tanto que tem gráficos que mostram que boa parte dos compradores da Shonen Jump são 30 a mais. Às vezes até Nossa, 40 a Hyundai. mais. Então, tipo, já começa a loucura aí. E segundo, de um ponto de vista de história, pessoas de idades diferentes vão interpretá-la de maneiras diferentes. Só que a gente não está falando de interpretações de, tipo, você participando junto com o autor. É literalmente o que ele está falando. A É gente está tipo. reclamando de um comentário do mano aqui, do Magrini, que é um comentário que relata comentários não de adolescentes japoneses de 14 anos,
mas sim de senhores de 30 a mais. Entendeu? É muito foda. Mas assim, tipo, cara, tá muito claro, sabe? Tá muito interessante. E assim, beleza, e tem como você apreciar, e eu não tô dizendo que você precisa passar por todo esse, sabe? Por todo esse exercício mental de identificar as coisas. Eu não quero que você seja um caçador de easter egg, de metáfora. Mas, Até tipo, porque não é nem metáfora, é, né? né, então, Nem chego segue o nessa parte fluxo. ainda. São figuras de linguagem só, né? São só É. pequenas figuras de linguagem. São formas de linguagem, né? Que não são textuais, são imagéticas. É que assim, aí é que tá o ponto, né? Quando a linguagem, a textual já tá difícil da galera ler. Quando a linguagem é outra, né? Quando a linguagem ela é multifacetada, né? Num audiovisual, né? Quando a linguagem ela tá em outros elementos, aí fudeu, aí já era, né? O Aí, Matt disse ali, ó. Hoje em dia parece que os leitores querem disputar com os autores, mas é meio que isso, porque a história não é minha história. A sua história é só um produto. E eu gosto dela ou não. Se eu não gostar dela, eu quero que ela seja do jeito. Que é o exemplo da torradeira que eu usei, entendeu? Você não. O processo de significação não é mais feito no trabalho conjunto do autor com o leitor. É só tipo, eu gosto disso porque ele me agrada. Isso aqui me agrada. De quem é. Que é culpa de quem? Marco Abreu. tipo, sabe? E às vezes, né? De novo, as pessoas falam, nossa, mas eu vi 400 anime. Cara, você continua sendo um brasileirinho. Às vezes, pra gente conseguir se envolver com aquilo que tá sendo contado, às vezes a gente precisa fazer certas considerações anteriores, e entender o contexto das coisas, sabe? Aham. Cara, a gente tá falando de Japão, sabe? É Japão, a juventude. Cara, um dos primeiros ministros mais longevos da história do Japão levou um tiro nas costas de um jovem japonês. Tentaram fazer uma estátua em homenagem a ele e a vizinhança falou que não, que ia ser muito feio. Vê o estado de apatia? Você dá pra ver o estado de apatia? As pessoas não querem ter filho. Não é porque elas não podem, não é porque, é porque elas olham e falam, cara, Uma trampo, o né? mundo não tá. Né, mó trampo, o mundo não tá muito legal, né? Vou pensar só em mim aqui, tá tudo bem. Exato. Então, assim, né? Você tem que entender o que tá acontecendo. Porra, as pessoas sabe, as pessoas se vestem, né? Veja como as pessoas se vestem, inclusive, né, em Jujutsu. Tipo, a Miu é, tipo, é um trabalho, ela se veste de terninho. É um trabalho, é terninho. O Gojo se veste de professor. O Itadori se veste de aluninho. Tá inclusive nas roupas das pessoas. O Kamo se veste de monge, né, para representar a tradição. Não é só uniforme. Eles falam, o uniforme ele pode ser, né, ele pode ser personalizado. Eles têm roupas muito diferentes. Pô, Né? e tipo, O Itadori, é uma história de maldições que são geradas a partir de medos humanos. E quais são as maiores maldições que tem, cara? É um cara que é o medo de ter medo de outras pessoas. E o cara mais forte desse mangá é o medo que você tem de grandes poderes. De, tipo, um humano que tem um. Porra, o vilão da história é um humano que tem os maiores poderes do mundo. Quem não tem medo de um ser desse? Qual o maior. Quem não tem. Porra, o cara que controla. Que tem, tipo, poder bélico mais aprimorado. Quem não teria medo desse cara? Não é difícil, velho. E o, ele vai o, progressivamente, tá mostrando. Ele mostra, você tem medo da natureza, então. Vai aparecer lá a porra da é, árvore. Vai aparecer um cara que é a porra de um vulcão, que pro Japão é uma coisa. Entendeu? Tipo, é progressivo. Até chegar no Marrito, que vai ser mais complexo. Até chegar. Sabe? Não é tipo. Não é tipo um negócio super intrincado, super difícil de compreender. As não. maldições, a obra em si, ela se foca no local que tem uma das maiores concentrações de pessoas no mundo, que é em Tóquio. E por que é importante que seja em Tóquio e que não seja um negócio mundial? Porque ele tá falando para aquele público. Sabe? Cara, não. Ah, não, mas é Uhum. porque os Estados Unidos apareceram, então tem que ter um negócio mundial, tem que ter o Jutsu 2 pra explicar. Não, não tem, velho. É só um recorte. Histórias são um recorte dentro da sua própria história. Não tem como você contar tudo, senão é impossível, senão você cria um mundo 2. Sim. Pô, Sabe que é engraçado, Hit? Falando sobre isso, né? Uma pessoa que cria Mundo 2 e que faz escolhas, né?
é o próprio Oda. Tipo, a história lá do Sr. Pink, por exemplo, o Oda não ia escrever. Ele falou pro editor dele que ele tinha pensado, a história do Sr. Pink é essa aqui. Aham. Ele falou, eu pensei em não escrever porque vai encher demais e tal. O editor falou, pô, isso aqui é boa demais. Tem que Uhum. pôr, Uhum. né? Então, assim, tipo, cara, é aquela coisa, né? É um recorte. Tipo, a gente escolhe fazer o recorte, né? E ela nem. Na cabeça. E E pensando nem nesse precisa botar na sentido, cabeça do ô, autor. Silvano, pensando nesse sentido, essa história do seu Ping nem é uma história tão boa assim. Porque, no sentido de que ela tem que se justificar por um grande flashback de conhecer o mundo, que blá blá. Não, é só um recortezinho da vida de um cara. Que eu não preciso me Sim. preocupar com todo o restante daquilo ali. Porque eu não conheço qual era a super máfia, qual não sei o que, qual era a mulher dele. Não, não preciso de tudo isso, eu não preciso de todas essas informações. Porque senão eu não tenho agência nenhuma enquanto leitor, porra. Não precisa vir com a bandejinha, eu consigo completar, eu não sou idiota. Caralho. Exato, completa. Né? Exato, faz assim. Né? É tipo, as pessoas não. Eu tava conversando com. Né? Tava conversando com um amigo meu, né? E ele falou sobre, né, sobre como às vezes as pessoas não percebem o quanto One Piece é um mangá violento, Uhum. né? Aí eu pessoa falando, não, mas violento, né? Ele é tão engraçadinho e tal. Aí eu lembrei sobre, né, sobre um elemento de violência que o Oda trata de forma um pouquinho mais sutil, né? Uhum. Que, enfim, né? Alerta de gatilho, né? Tem a ver com a violência sexual, né? Quando ele fala sobre as irmãs Górgonas. Né, Uhum. tipo, e assim, e não é nem tão sutil assim, né? Porque é tratado como aquele trauma de três escravas e, e, e elas são transformadas, a revelia delas, em górgonas, em Uhum. criaturas com elementos fálicos, né, que são as cobras, Uhum. são literalmente cobra, e também do mito também associados ao mito da Medusa, né, a Medusa que é abusada sexualmente por Poseidon dentro do templo de Atena. Uhum. Né? E são marcadas a ferro, né? E tem uma cicatriz ali que é incurável, né? Uma Uhum. cicatriz que é um negócio, né? E dá pra você ver o trauma nelas, né? Na forma com que ele desenha o rosto delas, quando elas estão lembrando. Né? Ele não fala diretamente, sabe? Ele não fala diretamente, mas a gente sabe, né? De novo, a gente deveria saber, né? Mas aparentemente a gente não sabe. A Sim. gente deveria saber, mas é foda. É foda. Novamente, mais um, né? Mais uma na conta da falta de leitura. Não, mas é tipo. Aí ele fala do sistema de poderes, beleza. A gente falou aqui, enfim. Aí ele fala o do Sukuna que é uma falha em desenvolver vilões. Loucura. Sukuna é muito legal porque ele tem um propósito e ele, assim, ele cumpre perfeitamente o propósito dele. Perfeitamente. É bizarro. Porque ele é. Todo mundo lia essa porra por causa do medo do Sukuna. Então, funcionou pra caraca. E as pessoas ficam pedindo flashback, não sei o que, porque gostaram muito dele. Então, ele, enquanto função, é tipo, pra. Que ele é um vilão que coloca medo. Não tem o que dizer do cara. Então, tipo, um passado memorável não importa. Definitivamente não importa. Definitivamente não importa. Todo mundo odeia um cara que a gente muito mal conhece o passado dele. Se chama Barba Negra. A gente só sabe que ele era de um Nossa, barco e ele foi lá e matou um cara. muito E ele é foda. maldoso. E mesmo assim ele é muito foda. Isso não é culpa do Kimetsu, não. A maneira de escrever as coisas é muito distante. Quem faz talvez mais próximo do Kimetsu é o Naruto, né? Que é necessário. É porque é sempre a necessidade. Pro Naruto, a necessidade é grande que tem essa forma de escrever. Pro Kimetsu não é. Mas, tipo, não é porque tem um e não tem outro que um é bom e o outro é ruim. Sabe? E o grande lance pra mim é esse. Tipo, não existe uma fórmula. Não é tipo, porque em tal obra teve aquilo e é legal, então tem que ter na outra, tem que ter na outra também. Depende. Depende, é uma obra de ação. Então, não necessariamente o herói precisa ser. O vilão precisa ser ter tantas camadas assim pra ele ser um vilão memorável. Ele tem que botar muito mais medo do que
dependendo da situação, do que exatamente ter um grande flashback. Tipo, a gente falou ontem, gravou ontem o Boku no Hero no arco do My Villain Academia, que é um arco maravilhoso, mostrando o passado do Shigaraki e tal. Mas se daqui pra frente, eu não li, mas se daqui pra frente o Shigaraki não mostrar a força dele, esse flashback não serve de nada. Se ele não começar a botar medo, ser perigoso, ter todas essas questões, ele não serve pra nada, tá ligado? O flashback. Ou seja, você tem um flashback muito foda, mas que... E aí? Não serve pra nada. Então, tipo, não é um problema. E tem outra questão também. O Jujutsu, ele nunca se propôs a ser um mangá que ia expandir pra caraca. Ele conta algumas coisas, talvez algumas coisas ele jogou lá e depois não continuou, que é uma coisa normal em mangá semanal, que tipo, ele joga uma sementinha, vê se cola, se não colou, ou se ele não ligou, ele vai continuar e vai deixar aquilo pra trás. Que o grande ponto é um só durante a obra inteira, que é suprimir o Sukuna, pô. Isso ele faz muito bem. A obra é sobre isso. Então, tipo, no sentido mais do lúdico da coisa, né? Tipo, eles querem ir lá e querem matar o vilão. E ele faz isso, tá ligado? E faz isso. Sim. E, inclusive, fazendo de um jeito maravilhoso. Que é destruir um vilão, que é a imagem da perfeição da maldade, e destruir também a imagem da perfeição do que tinha todas as respostas, que podia resolver tudo, mas sozinho. E sozinho ninguém resolve nada. Então Satoru Gojo também tem que morrer. Porque sozinho não resolve nada. Então, tipo, caralho! O seu sentimento é legal, mas você não resolve nada sozinho. Então você passa pra frente. Com pessoas que estão se juntando pra resolver. Maluco. No Japão, Mas, de novo, 2024, tem gente falando sobre isso? Na mídia mais pica? Porra, tô fechadão com o Giga Kutami, tá maluco? sim, é um negócio. Sei lá, às vezes eu fico meio puto, mas é a vida, não tem o que fazer. Né, de novo, assim, talvez eu fique um pouco mais puto com a galera de Brasília. E eu não tô falando como um velho político, não. Tô falando com a galera que eu convivo em Brasília. Volta, mito. Era muito bom quando tinha o mito, cara. Porque todo mundo tava bolado com um cara só, tá ligado? Não tinha tempo de ficar brigando. Vou aproveitar pra ver esse vídeo aqui contigo. Enfim, vamos ver o vídeo do nosso querido Narrativando aqui. O bom Narrativando, tá? Antes que alguém me reclamar. Séries e animes de luta são uma das coisas que mais atraem a atenção dos fãs. A possibilidade de fazer feitos sobre-humanos, as estratégias complexas, limitações de cada personagem geram momentos memoráveis, que deixam os espectadores malucos na hora de discutir quem venceria uma luta. E Jujutsu Kaisen cresceu muito nessas bolhas por ser uma obra com sistema de poder complexo, e muitas lutas que eram decididas no detalhe. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, o sistema de poder de Jujutsu Kaisen tem um grande problema, e que isso foi um dos motivos do final da obra ter sido tão polêmico? Antes de você querer me matar, faz um voto vinculativo comigo pra estudarmos Power System juntos. Bora descobrir onde o Gege vacilou e onde outros mestres falam que a gente tem que tomar cuidado. Assim a gente pode aprender melhor sobre Power System. Um sistema de poderes é um conjunto de regras que define as possibilidades da ação de cada personagem em um mundo. Isso pode envolver magia ou não. Por exemplo, em Haikyuu, o sistema de poder são as regras de vôlei e a capacidade física e mental de cada personagem. Assim, você tem aqueles especializados em tipo de ataque, defesa e por aí vai. Mas você não tá aqui por esse tipo de Power System, e sim pelos famosos poderzinhos. Esses conjuntos de regras funcionam. Chamar a regra do vôlei de sistema de poder do Haikyuu é meio estranho. Não, eu até entendo o ponto que ele tá querendo dizer, no sentido de que vai ser isso que vai nortear as possibilidades do personagem, mas eu acho que no caso de anime de esporte, tá mais dentro de como ele vai trabalhar o personagem, no sentido de sentimento do personagem do que exatamente de uma estrutura de poder. Né? É que assim, Bruno, eu também entendi o que ele falou, eu discordo. Sabe, assim, de novo, né? Como eu vejo, entre aspas, né, sistema de poder. Né? Eu dei o exemplo do Asimov. São pequenos pressupostos
né, sobre os quais a gente aplica um cálculo, né, entre aspas, né, se a gente estiver trabalhando na ideia de que o sistema tem que ser estanque. Aham. E aplicando esse cálculo, a gente tem certas consequências. Né? O que o Asimov faz? Pega esse sistema e quebra ele. Fala, olha, aqui funcionou, aqui não funcionou. Aqui ele teria essa implicação, aqui ele teria essa implicação. Né? Isso daí gera só uma coisa, né? Na verdade, gera duas coisas em específico. A primeira delas, e mais importante, é a previsibilidade. Né? Uhum. Entre aspas. Essa é a ideia. Gerar uma certa previsibilidade, né, para você ali e te ajuda a ter uma certa identificação para você continuar com o negócio. Beleza, até esse ponto, eu até posso dizer, ok, a gente tem a previsibilidade das regras do vôlei. Só que eu acho que esticar muito a corda é fazer esse tipo de comparação com, sei lá, com chakra aqui e essas coisas, sabe? Até porque senão a gente vai ter que colocar outros sistemas no meio, né? Outras formas de gerar previsibilidade, que não só as regras de um jogo. É porque fica. É que o sistema de poder ele é algo que ajuda no. Primordialmente, você vai usar ele para ter momentos de mudança no personagem. Então, se você disser que o vôlei é um sistema de poder, você. Caraca, de certa forma você está criando Acho que dá até para fazer dessa maneira, mas aí o sistema de poder não é mais apenas uma parte, meio que é o todo, né? Porque no mangá de esporte, meio que esporte é o bagulho, né? Sim, esse é o ponto. Assim, ó, a Bruna falou, o sistema de poder de Bakuman é o transtorno obsessivo compulsivo? Não entendi. Obrigado, estrigou, inclusive. A toque da Shonen. Shonen Jump. Ah, tá. Tá. Achei que era o transtorno Não é isso obsessivo compulsivo. Mas enfim, não é o ponto dele, vamos lá. Só usou de Não, exemplo. não. Funcionam da mesma forma, mas muitas vezes utilizam algum tipo de energia misteriosa ou universal. Essa energia pode estar no usuário ou em algum tipo de objeto que dá poderes a ele. Muitos aqui já devem ter escutado sobre Hard Magic e Soft Magic, onde Hard Magic são magias que funcionam quase como fórmulas matemáticas, uma ciência, onde não há muito espaço para flexibilidade, e Soft Magic seria algo mais próximo do que seria a magia no nosso mundo, teoricamente. Mais abstrata, meio incompreensível, mais místico. Não que não tenha nenhuma regra, mas a forma que tudo é apresentado é muito mais nebuloso, tendo mais flexibilidade para as coisas acontecerem. Essa é uma boa forma de ter um catálogo daquela tentativa de... Assim, de novo, né? Uma tentativa posterior de catalogar o que é hard science fiction, o que é soft science fiction, Sim, não mesmo? Sim, é meio que isso, sim. Não acho um esforço tão inútil, mas enfim, pode... Não, eu também acho. Especial sobre as coisas, mas não são definições absolutas, e sim um espectro. Porque, para pensar comigo, os poderes de cada personagem de Jujutsu são Hard Magic, todos têm regras claras de uso e tudo mais. Porém, a energia amaldiçoada em si é algo muito mais místico, é algo que se forma das emoções humanas e não possui uma regra científica em si. Essas regras são definidas pelo usuário que a utiliza, e aí a gente tem alguma coisa sobre o corpo e tudo mais. Só que foi mais dito por cima do que realmente explicado. E a questão dos votos... Eu não sei se precisa dizer mais do que é criado pelas emoções humanas. Uhum. Tipo, qual que é o valor... Vamos ser o mais prático possível aqui. Qual que é o valor de eu explicar tanto um poder quando eu estou escrevendo uma obra de ficção? Eu não estou fazendo um algoritmo. Eu não estou fazendo um sistema de avião que tem que estar tudo perfeito, senão o avião cai. Muito pelo contrário. Quanto mais flexível, talvez seja melhor. Ou até certas omissões podem te dar uma flexibilidade, Exatamente. ou certas omissões sejam necessárias para você preencher com sua imaginação, né? Você não precisa criar um compromisso tão forte assim. A sua história talvez não seja tão importante nesse sentido, né? Tipo, de criar alguma coisa tão... Porque no fim, é só mais um recurso para você contar a sua história, não é o seu ponto da história, sabe? Ou, Então... trazendo as imóveis de volta, talvez seja só relevante quando quebra. Um exemplo.
eu gosto muito de D&D, jogo D&D toda semana. Uhum. E aí, tem, né, D&D tem sua lorezinha, né, tem suas historinhas, são vários Sim, livros sim. Aham. antigos, enfim. E é interessante, o único momento que eu tive que pensar em como magia de D&D funciona, em como, sabe? Que Uhum. existe o Eve, né, tipo, enfim, né, que é algo que está em todas as coisas, tal, tal, tal. Foi quando ele quebrou, né, que é a história lá do Avatar de Karsus, né, quando ele tenta substituir a deusa da magia e ele quebra a magia do mundo inteiro. Então, assim, isso só foi explicado, só se tornou relevante para mim quando era um elemento importante para quebrar. Né? Era um elemento importante para vir ao chão. Uhum. Entendi. Né? Enfim, sabe, é aquela coisa, né? Às vezes às vezes as coisas precisam de função. Eu não quero o cálculo específico do. Eu não quero que todo episódio de Hunter x Hunter que eu assisti eu tenha aquele cálculo do Knuckles, sabe? Aquele cálculo do número de quantidade de aura, sabe? Tipo, não, porque ele deu ali um. Eu não quero entender aquele cálculo do Knuckle. Eu faço a escolha consciente de não entender. Sabe? Aquele cálculo. E tá tudo bem. Um vídeo que eu vi fala que ter esse sistema bem desenvolvido faz com que você tenha um fator de previsibilidade. Foi o que o Silvano falou. Que pode ser algo bom, porque faz com que o leitor pense que já sabe que vai rolar. Então, mas assim, é que tem duas questões aqui. Tem o poder amaldiçoado, que é uma coisa, e tem o poder de cada personagem, que todos eles são explicados. Todos eles são explicados. Como funciona o poder de cada um dos personagens. Que é o mais importante. O poder amaldiçoado realmente é um negócio mais aberto. É tipo o Ki. Você tem um certo nível, mas você, a partir desse nível, você gera outras coisas com ele. E essas coisas que você gera, que você utiliza, que é a mesma coisa do chakra, sabe? Tipo, não é nada de... uma coisa bem padrão, sabe? Então, sim, os poderes são explicados. Os vinculativos deixa tudo muito mais abstrato. Você pode fazer votos com os outros, com você mesmo, coisas que alteram suas habilidades, mas quem verifica esses votos? Por que ele aumenta X% da capacidade de um golpe? Como que a energia garante a punição para quem quebra o voto entre duas pessoas, ou consigo mesmo? Quer dizer então que a energia amaldiçoada é viva e capaz de organizar essas coisas? Ela é como um computador que segue instruções específicas? Ou será que isso é conectado com a energia amaldiçoada do mundo? Será que existem bolsões de conceitos ou um subconsciente coletivo que coordena tudo isso? Para complicar mais ainda a situação, os Black Flashes são basicamente aleatórios, ou seja, acontece quando o autor quer. Esses são indícios fortes de elementos de soft magic. Trazer aquele Então vídeo fica... do. Peraí. Pode continuar. Essa coisa do autor quer, eu acho tão interessante que eu acho que vale Vale. aquele vídeo do Stan Lee, sabe? Qual deles? O vídeo do Who Would Win. I'm always asked, who would win in a fight? Who would win in a fight if Galactus fought the Hulk? Or if Thor fought Iron Man? And there's one answer to all of that. It's so simple. Anyone should know this. The person who'd win in a fight is the person that the scriptwriter wants to win. If I'm writing a story about the Thing from the Fantastic Four, and he gets into a big fight with Spider-Man, and millions of people out there say, who would win? Well, it depends on who I want to win if I'm writing the script. If I want Spider-Man to win, he'll win. If I want the Thing to win, he'll win. These are fictitious characters. The writer can do whatever he wants with them. So stop asking those bonehead questions, because I've had it with that. Entendeu? Uhum. Mas assim, É literalmente isso. Tipo. Porra, sabe? Lembra?
O Roberto Justo dos quadrinhos, exatamente. Sim. Mas o que é interessante, tipo, essa questão de quem regula o poder e tal, tipo, isso realmente, efetivamente, faz qualquer diferença pra história de Jujutsu Kaisen? Talvez pra uma outra história faça. Uhum. Não tô excluindo isso. Mas pra história desde o Jujutsu Kaisen, esse mangá, ter toda essa explicação, ela efetivamente mudaria os acontecimentos de Jujutsu Kaisen? Ou ela só criaria uma complicação desnecessária, que aí criaria outro. Que aí vai de side effect, né? E aí vai ter que ter mais 50 balões explicando o porquê daquilo. E aí vai pra outro lugar. E aí sabe o que vai acontecer? Vai se tornar outro mangá. Vai se tornar outra história. Fato. Então, eu acho que acaba que esse cuidado tem que ser tomado. Tipo, porque eu posso levantar questões que eu não compreendo de absolutamente qualquer história. Absolutamente qualquer história. Até do próprio Hunter x Hunter. Uhum. Que tem um sistema perfeito. Sabe? Por mais desenvolvido que ele seja, mas por que tem um armamento? Por que? Sabe? Se você quiser fazer perguntas voltando sempre, você sempre vai conseguir fazer perguntas que não têm respostas. Sempre vai conseguir. Sempre. Porque... A Ana lançou a letra aí. Qual? Eles querem ler outra coisa, mas estão presos obrigados a ler Jujutsu pelo Lula. Pois é. Complicado. Estamos numa situação complicada. Afinal, ele vai ficar só na metade do espectro e fim? A energia amaldiçoada em si é algo misterioso que existe por aí. Os usuários que pegam essa energia e criam regras e elementos individuais. Claro, dá pra passar uma técnica de geração em geração, e essas técnicas são segredos de família. Então vemos que no padrão as técnicas não são tão facilmente replicáveis de um usuário pro outro, porque depende de vários elementos internos dele, tipo... É que é difícil, mas tipo... No caso de Jujutsu, em específico, você não tem como explicar a energia amaldiçoada. É impossível. Porque ela se manifesta a partir do sentimento humano. Então você teria que explicar o sentimento humano. Que é um negócio que ninguém consegue explicar, Silvano. Porque as pessoas tomam as ações porque elas tomam. E porque em determinada coisa mexe com você e não mexe comigo. Entendeu? Então, tipo, não tem como. Se você explicar o que é esse poder, você quebrou o Jujutsu Kaisen. A ideia da história em si. Você tá quebrada. Então, tipo, eu não posso analisar a obra a partir do sistema de poder dela. Porque esse sistema de poder é só uma parte da história. Eu tenho que olhar o inverso. Será que o sistema de poder ele está funcionando para essa história? Não o sistema de poder... Tipo... Ele isoladamente, eu olhar isoladamente para o sistema de poder e falar, não, ele é ruim porque falta isso aqui nele. Não tem como fazer isso. Não tem como arrancar um pedaço e olhar só para esse pedaço. Não ferrou, né? Senão nenhum poder é bom. Uma essência abstrata. Em um sistema hard magic, afinidades à parte, em geral, se o usuário consegue seguir os passos corretos e tem os materiais corretos, qualquer um deveria ser capaz de realizar qualquer poder. Então é mais um elemento soft magic aqui em Jujutsu Kaisen. E aí, como é que fica? Por esses questionamentos, não só de Jujutsu, mas de vários outros animes, mangás e livros, que eu sempre achei que essa forma de catalogar, mesmo sendo um espectro, é meio incompleta. Ou pelo menos não tão precisa quanto eu gostaria. Por isso, tem alguns anos que eu criei a minha própria forma de catalogar. Perigoso, hein? Vamos lá, enquanto alguém que está estudando para escrever, você pode criar essa catalogação. Beleza. Mas se você vai escrever pensando que o seu sistema de poder ele tem que ser muito importante, talvez você se esqueça que ele está servindo a obra. E isso é um problema.
Mas beleza, Sim. vamos ver onde ele vai chegar com essa catalogação, qual é a conclusão dele. Que ainda também não é perfeita, mas me ajuda muito na hora de pensar essas coisas. Eu já mostrei alguns vídeos aqui em Mas no nível de enquanto fazer crítica, Silvana, porque eu acho que assim, enquanto eu quero escrever, eu vou pensar nisso aqui, beleza. Tipo, o que eu acho mais correto de se escrever é uma coisa. Agora, enquanto fazer crítica, eu usar dessa forma que ele vai falar, pra mim já tá incorreto. Porque eu tô partindo de fora eu tô partindo de fora. Eu tô pegando coisas lá e tô jogando pra dentro da obra. Então, eu não tô olhando pra exatamente o que a obra tá fazendo com isso. Eu tô pegando lá do meu catálogo e falando, checklist. Tem, beleza. Ah, não tem. Ah, não tem. Então, tem essa questão. Deixa eu só ver o que o pessoal falou aqui. A galera não percebe que os poderes de Jujutsu representam a essência de cada personagem. A expansão de domínio sendo uma externalização da alma garante 100% de acerto, já que as almas ficam expostas durante o processo. É meio óbvio, sim, é bastante óbvio. várias lives. Então, como é que funciona? Eu adicionei mais um eixo nesse gráfico de Hard Magic e Soft Magic, que é o eixo do poder individual e o poder padronizado. A melhor forma de explicar é botando algumas obras aqui no gráfico. Em Jujutsu Kaisen temos uma energia que tá ali no meio termo, mas todos os poderes são muito individuais de cada personagem, o que deixa Jujutsu aqui na minha visão. Enquanto Hunter x Hunter tem um NEM mais estudável e sistematizado, o deixando mais pro lado do hard, mas cada usuário tem regras específicas para ele mesmo, ou seja, deixando ele nessa extremidade aqui. Agora, acelerando um pouco, Jojo pra mim é mais soft e individual, assim como Bleach no quesito Zanpakutou. Já Naruto, em geral, o chakra é bem sistematizado, e a maioria dos poderes pode ser usada se você aprender direito, então tá mais pro lado hard e padronizado. Assim como a alquimia em Fullmetal, que é basicamente uma ciência, e tendo os materiais e círculos corretos você faz a transmutação, ou seja, é um hard padronizado. Deu Tá, entendi, beleza. pra sacar a diferença do eixo hard e soft com o eixo padronizado individual? Não é porque algo é hard ou soft que obrigatoriamente hard vai ser padronizado e soft vai ser individual. E isso ajuda também a determinar outros estilos de subsistema de poder em cada obra. Por exemplo, em Bleach a gente tem os Kidous, em Naruto temos as Kekkei Genkais. Se você gostou, comenta aí que quer um vídeo só sobre isso, que eu vou a fundo na forma de avaliação e quais os critérios devem ser levados em consideração para isso. Também me diz aí se você acha que eu errei na classificação de algum exemplo, inclusive... Mas a classificação é sua, não tem como você errar, o Narrativana. Não tem como você errar na sua própria classificação. Se você falou, é seu, mano, é seu. nas lives Ninguém vai tirar isso de fazemos você. essas classificações de vários sistemas de poderes com a ajuda do chat, então passa lá toda sexta. Quais... São umas 18, 19 horas, tá começando. twitch.tv/narrativando. Pô, beleza, já definimos várias coisas para entendermos bem o Power System. Então, qual é o grande problema de Jujutsu? Na verdade, é a junção de 3 elementos problemáticos que foram até controlados durante boa parte da história, mas que quando o autor perdeu a mão ficou complicado. Que são votos vinculativos, o mais grave de todos, na minha opinião, Black Flash e expansão de domínio. A partir do momento que o autor teve dificuldade de trabalhar essas coisas, o que aconteceu? Você acabou misturando conceitos de hard e soft no mesmo ponto sem o cuidado, e acabou gerando algumas incongruências e insatisfações para muitos leitores. E eu vou explicar isso para você. Vamos começar pelo mais polêmico da lista, que eu acho que é a expansão de domínio. Porque muita gente gosta, e escuta o argumento até o final antes de ficar maluco. Até hoje, eu não compreendo porque o Gege definiu que gerava 100% de acerto garantido. Isso é quase um suicídio narrativo. Pensa comigo, isso remove todas as possibilidades dentro dos próprios poderes dos usuários. No vácuo, isso torna as lutas muito mais previsíveis, quem usar a expansão de domínio primeiro. Pô, mas... Viu, Silvana? Não tem como, cara. Não tem como. É foda. É um vídeo de fora pra dentro, pô. Não tem como. Tipo, eu não tô tentando compreender o que é narrativamente o que o poder quer dizer. É tipo poder pelo poder, é um poder. Aí fica, pô, não sei, cara. Sinceramente, não sei. Tipo, é um poder, beleza. Porra, parabéns. Ele tem um poder. Sim. Hit, eu acho que eu vou ter que sair aqui e aparecer um casinho. Que droga. Tá bom, pô, trabalho. Que ódio. Dinheiros. Não é nem tanto dinheiro, mais problema, mas ok. Tudo bem. Não, beleza. Fechou. Tamo junto. Vou indo lá. Valeu.
Se o Wano não tancou, arruma um trabalho. Primeiro ganha. Isso tira as possibilidades que o autor teria para trabalhar a situação de formas diferentes. Claro, há sempre uma troca, e o que ele ganha aqui é tensão. Se alguém usou, a luta acaba. Vira um grande espetáculo para finalizar as coisas. Então se você for acumulando tensão a esse ponto, pode ser uma baita recompensa. Mas vários outros sistemas com poderes definitivos, entre aspas, fazem esse tipo de coisa. Então a gente tem que pensar, será que valeu a pena? Em conceito, é bem chamativo, mas na prática acaba sendo um botão de ganhar instantaneamente. Pensa nisso aqui como uma mecânica de videogame. Seu oponente carrega uma barra... Não. Esse que é o problema, não. Esse que é o lance, não é uma mecânica de videogame. Não tem questões de ter que ser justo, ter que ser injusto, enfim, todas as questões de poder de videogame. Essa que é a questão. E ele criou o domínio simples, que você consegue burlar, né, o 100%. antes de você e Xablau, ele vence. Não parece muito interessante, né? Só que em uma história que é diferente de um videogame, você consegue administrar a situação para ser bem mais dramático. Porém, mesmo assim, parece que o Gege se arrependeu dessa decisão. Por quê? Porque ele logo adiciona o domínio simples e outras técnicas de proteção de expansões. Isso Mas aí é só suposição, desculpa, narrativando. Isso aí é só suposição. demonstra como ele teve Tematicamente faz sentido ter o domínio simples. Faz sentido com a história. Não é só tipo um poder pra anular um poder. técnicas de proteção de expansões. Isso demonstra como ele teve dificuldade na hora de lidar com o problema que ele mesmo criou, tendo que criar uma solução tapa-buraco, que não faz muito mais do que servir basicamente para essa situação. O conceito da expansão de domínio tornou as lutas de Jujutsu Kaisen muito mais difíceis de serem escritas, puramente pelo fato de ser o acerto 100%. Mas pelo menos o autor conseguiu administrar isso muito bem durante boa parte da obra, usando esses elementos a seu favor para... Toda obra tem sua parte superficial e mais aprofundada, beleza? Se a pessoa já não gostar da superfície, ela não vai querer se aprofundar. Não necessariamente. Se ela não gostou do poderzinho em si, ela não vai querer pensar na significância para a história ou para o personagem. A superfície em si é importante. Mas eu não tô falando que não é. Eu tô falando que a história, ela não está... O poder, ele não está subordinado às suas... Ele não está subordinado a regras externas de fora de como é feito um poder. Ele está subordinado às regras internas da obra. Então, ele criar uma coisa que tem 100% de acerto, ele não está só criando porque é um poder que pode ser interessante, que vai chamar atenção. Ele também está fazendo por isso. Mas, no final das contas, é para contar a história dele que ele está criando o tipo de poder que está sendo criado. Então, ele tem que ser interessante sim, mas ele tem que fazer sentido dentro da história. E dentro da história, ele ter o 100% e ter o domínio simples são coisas que estão juntas e não são coisas que estão uma negando a outra. Elas se complementam. Então, não estou falando de superfície, não superfície. Só que você, enquanto está lendo uma obra, você está sempre pensando na mensagem do que ela está sendo contada. E eu não tô falando de superfície no sentido de que é uma grande história pensando no Japão, não sei o quê. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tô falando da história base, que é vencer esse monstro aí. Mas aí é mérito dele, Milton. Com todo respeito. Aí é mérito do narrativano. Porque pra você chegar no ponto de influenciar as pessoas é porque você teve mérito das pessoas concordarem com você. Você passou a mensagem de uma maneira que é interessante e as pessoas acham que faz sentido. Independente se fizer sentido ou não. É mérito do cara. A expansão não é meio se entendendo por completo? Mais ou menos. Existe um motivo porque nem todo mundo tem uma expansão de domínio. Para criar momentos criativos e muitas loucuras. E esse é o segredo de qualquer coisa na escrita. Não importa a ideia, e sim a execução. Inclusive na batalha de Gojo versus Sukuna, isso foi elevado ao ápice, usando esse sistema no limite e criando situações exageradas que marcaram a comunidade.
Isso é mais uma prova de que execução importa muito mais do que a ideia, como eu acabei de falar. O negócio é que, pra falar a verdade, existem ideias mais complicadas de se trabalhar do que outras. E aqui eu acho que o Guigui criou complexidades a mais sem necessidade. E pela forma que ele foi escrevendo a história, parece que ele concorda comigo. Não que fique necessariamente ruim, mas acaba tirando muito mais energia mental do autor numa publicação semanal. É um balanço muito complicado, na verdade, porque virou parte da identidade da obra e muita gente gosta. Então provavelmente uma publicação mensal faria muito bem a Jujutsu Kaisen, fazendo as lutas serem mais incríveis ainda, sem que o autor precisasse sacrificar vários outros elementos como world building, personagem e trama para ter um ritmo frenético para as lutas funcionarem. Porque acredite, toda decisão tem um sacrifício por trás. Sim. Assim, vamos para o segundo elemento, o Black Flash. Existe toda uma mega explicação técnica para ele acontecer, que em 0,00001 segundo a energia amaldiçoada se quelar e tal... Besteira pura, é a mania do Guigui de deixar tudo mais complexo do que o necessário. É efetivamente uma explosão de energia que acontece aleatoriamente. É basicamente dar um crítico dentro de um jogo de videogame, jogar um D20 e tirar 20. E bem, para um jogo ou RPG de mesa, isso funcionará demais inclusive. É uma estética bem legal para esse tipo de coisa. Só que em uma história não existe aleatoriedade nem coincidência. Tudo é planejado pelo autor e isso precisa ser transmitido para o leitor de forma clara e com qualidade. Um momento como o final da primeira temporada, onde temos todo um progresso para a vitória, o Black Flash acaba sendo uma cereja no bolo. E até aí, tudo bem, mas é sempre necessário ficar atento para isso, para não virar uma muleta de roteiro. Que foi exatamente o que ocorreu na batalha final da obra, onde o Black Flash foi usado de forma conveniente para recuperar a energia dos personagens. A parada saiu tanto de controle que um fenômeno curioso rolou. Em geral, trapaças para os protagonistas são rejeitadas demais pelos leitores, mas trapaças para os antagonistas são mais bem aceitas. E aqui com trapaça eu quero dizer aquelas coincidências e coisas do tipo. Pensa, se algo é aleatório e tem baixíssimas chances de acontecer e acontece 5 vezes seguidas com o protagonista, a pessoa pode ficar pensando, ah, que mentira. Mas se acontece 5 vezes seguidas com o vilão e ele vira uma ameaça muito grande, isso obriga o protagonista e o autor a criarem soluções interessantes e criativas. Então você pensa, nossa, como o protagonista vai vencer? São duas reações bem diferentes. Mas às vezes, se você bota tantas coincidências, aleatoriedades, surpresas positivas para um vilão, se isso não for bem administrado usando várias outras técnicas por trás, pode gerar a sensação de cansaço e frustração em muitos leitores. Por isso, Black Flash é uma mecânica complicada de se colocar numa obra, mas bem funcional para um jogo. Agora vamos falar dos votos vinculativos. O que mais apareceu aí na internet foi gente zoando o Sukuna por ele ter virado uma urna eletrônica de tanto voto. E beleza, é o feiticeiro mais forte da história, era esperado que ele seria um desafio enorme. Mas os votos que começaram como algo... O mangá explica que você entra num flow e consegue mandar Black... Não, assim... Você pode concordar ou não concordar com o lance do Black Flash. Tipo, eu, por exemplo, eu concordo que ele é excessivamente explicado. Eu concordo com essa parte. Mas a partir do momento que ele foi explicado, e as explicações seguintes, elas seguem meio que o mesmo flow, como colocaram ali. Então eu não vejo nenhum problema. Algo interessante, um sacrifício palpável para conseguir um benefício claro, ou algo que pelo menos tinha um peso, seja pro personagem ou pra trama no momento, acabou sendo banalizado na luta final. Os votos não vinham com consequências visíveis ou relevantes, e o resultado deles também não era tão interessante assim, pelo menos na forma da execução narrativa e visual. Rolava tipo assim, o poder acontecia sem alguma condição específica que ele previamente tinha, e o narrador explicava que o Sukuna tinha feito um voto e é isso aí. Não teve um momento legal dele pensando, dele calculando as coisas. Mas não é, mas esse que é o ponto. Ele é o cara que controla, ele tem todo o poder. Ele é o rei das maldições. Ele tem todo o poder. O lance é que ele pode fazer esse tipo de coisa por ser quem ele é, pô. Por ser muito poderoso. Você pode dizer até que o Sukuna é um personagem muito simples. Tipo, ele é um cara muito simples no ponto de vista dramático. É um cara muito simples. E tá tudo bem, porque ele funciona por o que ele tá proposto, sabe? Pra funcionar. Talvez uma armadilha que o Guigui criou pra ele mesmo foi, que eu acho que é uma crítica válida, explicar coisas excessivamente que são muito mais simples do que na verdade ele tá explicando. Isso eu realmente acho que faz sentido. Tem coisas que é tipo,
Ah, é um soco e ele dá 30 voltas e no final é só um soco mesmo, sabe? Isso, ok. Isso é um... Mas aí eu acho que entra muito mais num desperdício de... Eu poderia explicar isso muito mais rápido e deixar a leitura mais fluida do que exatamente estragar a obra, sabe? Então, não sei, é bem ok. Ou da decisão sendo tomada no aperto. Não tiveram momentos legais que instigassem o leitor a se interessar por isso. Rolava só o narrador falando, e ele fez um voto, e outro, e outro, e outro, e por aí vai. Aqui o problema não é a lógica necessariamente. Pode fazer sentido o que a pessoa sacrificou e o que ela ganhou. Então nem adianta vir falar de a soma zero do Jujutsu, sei que e tal. Estamos falando de como as cenas são construídas e a percepção dessa característica na história, que foi sendo usada como saídas fáceis pelo Gege, abusando disso. Fora que, em certos momentos, nem sabemos exatamente o que o Sukuna em específico tá sacrificando, e nem vemos aquilo tendo consequências que prejudiquem ele na luta, ou preocupações dele sobre o estado que ele vai ficar depois do final da luta. Imaginem que interessante o personagem Gege abusando disso. Fora que, em certos momentos, nem sabemos exatamente o que o Sukuna em específico está sacrificando, e nem vemos aquilo tendo consequências que prejudiquem ele na luta, ou preocupações dele sobre o estado que ele vai ficar depois do final da luta. Imaginem que interessante o personagem apertado numa situação, e vemos os pensamentos dele falando que precisa fazer um pacto para vencer o Gojo ou Itadori, que ele acabou subestimando o adversário, mas que isso não vai acontecer de novo. Então ele faz o pacto, dizendo não que ele troca, não vou nem ser rigoroso aqui, e então após ele fazer o pacto ele explode energia amaldiçoada, revigorado. Ou então, enquanto ele dá um golpe, ele faz o pacto e o Gege mostra aquele golpe ganhando cada vez mais e mais velocidade, intensidade e impacto. Da forma que foi feito, acabou só ficando meio repetitivo e sem consequências ou perspectivas interessantes, o que torna... Eu acho que aqui é mais questão de perspectiva, que é a partir da perspectiva que ele não mostrou porque ele não queria mostrar isso. Que fica muito claro quando... Porque ele não tá lutando, tipo... num desespero total pra vencer. Ele se acha muito poderoso e ele acha que vai vencer de qualquer forma. Tem essa questão. Então, meio que talvez... Por mais que não é tão bem explicado, mas eu acho que é mais a perspectiva. É muito mais as dificuldades que foram criadas pros personagens do que o desespero do Sukuna mostrando um certo tipo de fraqueza. Não é esse o ponto. O ponto é exatamente o contrário. É os heróis com muita dificuldade para vencer esse cara porque ele tem o subterfúgio do subterfúgio do subterfúgio e quando você acha que vai vencer ele tem outro e parece que é impossível vencer esse cara porque ele consegue tirar cartas da manga o tempo todo, sabe? Eu acho que é muito mais esse sentido. Essa luta aí em específico, sabe? Então, acho que por esse lado que eu sinto que essa luta... Que isso é um tipo de coisa que acaba não me incomodando tanto. Por mais que... E eu repito, se você procurar, você vai achar problema em qualquer sistema, sabe? É mais o porquê você está utilizando esse poder. Para qual é o propósito? E o propósito não é para pegar esse vilão e, sei lá, humilhar ele. Tirar ele pra merda. E aí jogar ele às traças. Não, é pra você destruir ele. É só esse o ponto. Então ele vai fazer de tudo pra vencer. E é só isso. Então, não sei. Não me incomoda. Sinceramente, não me incomoda. Eu acho que é um ponto ok, mas não me incomoda, sinceramente. Torna tudo muito mais nebuloso pro leitor entender a luta. Afinal, o que impede do personagem do nada fazer um voto novo? Nada. Mas, tipo, eu não, sinceramente, não vejo como problema. Juntando todos esses problemas, acaba que temos uma mistura de elementos soft magic e hard magic, só que sem um cuidado para fazer uma mistura boa, e sim elementos muito abertos e convenientes dentro de um sistema que é muito regrado. Isso ajuda a causar a sensação de complexidade desnecessária, de explicações confusas. O contrato que ele faz para cortar o Gojo leva a Gege a passar vários capítulos tentando explicar por que os 6 olhos não percebem o corte. Isso me incomoda, pois a explicação posterior quebra muita coisa que foi estabelecida até ali. Pode ser. Mas, tipo, beleza, é uma incoerência da obra, mas, tipo, é mais uma questão de explicação que você gostaria que tivesse. Mas isso efetivamente tira o seu interesse da obra? O que está sendo contado é menos interessante? Porque tem essa questão talvez um pouco torta? Eu não sei se chega nesse ponto.
pra dizer que foi isso que destruiu o final, entendeu? Até porque o final é bom, né? Então. E longas, e por aí vai. Fora a desvalorização de elementos como a energia amaldiçoada reversa. Anteriormente era algo raro e complexo de se fazer, mas na luta final, do nada todo mundo tava usando. Novamente, o problema não é se faz sentido ou não, mas como o autor descartou a construção desses momentos, que deveriam ser celebrados pelo leitor. Tipo, uou, a galera aqui tá foda. O que aconteceu mais durante a luta foi a galera se perguntando, mas o que é isso? Ok, agora que entendemos esse grande problema do sistema de poderes de Jujutsu Kaisen, o que precisa ser feito? Bem, se você quiser jogar um RPG ou fazer uma fanfic, seguem algumas sugestões. Em um jogo, Black Flash funciona como crítico, então beleza. Já em uma história, tente fazer com que seu personagem vá merecendo aquele momento, que ele vá entrando naquela zona mental esportiva que a galera fala, o momento onde seu corpo começa a agir sem pensar, igual foi na primeira temporada. Ou relacione isso a momentos de extrema emoção, seja raiva ou desenvolvimento emocional. Já os votos é algo bem fácil de se lidar, só deixar bem claro que está sendo trocado e dar um foco nisso. Se você quiser, é até possível criar categorias de votos. Por exemplo, faz sentido o Itadori fazer um voto para ganhar asas de energia amaldiçoada e sair voando? Bem, não. Mas talvez faça sentido ele fazer um voto que dobre a sua velocidade em troca da energia amaldiçoada que protege. Muito obrigado, Liama, pela rede. Tamo junto. Bom dia. O seu corpo. Então podem haver votos místicos, que basicamente não tem limite, depende do mestre do RPG, ou de uma boa construção narrativa em uma história, e que seriam mais próximos aí do padrão. Categorias de votos. Por exemplo, faz sentido o Itadori... Eu acho que você só adicionaria mais uma complexidade na história. Mas sim, partindo do ponto de vista que ele tá tentando dizer para as pessoas coisas que você poderia evitar para chamar mais atenção, tem até um sentido, tipo, o que ele tá falando. Mas eu acho que se preocupar tanto com essas pequenas particularidades não ajudam tanto. Porque no final, no frigir dos ovos ali, as pessoas não estão tão interessadas pela grande complexidade ou incoerência ou coerência da grande maioria dos poderes, ou como eles funcionam, eles deixam de funcionar. Mas sim como elas se conectam emocionalmente com ele. E eu acho que o problema, talvez, que rolou com o Jujutsu nessa reta final, é que as pessoas criaram uma ideia de que ia acontecer coisas baseadas não no que o Jujutsu estava mostrando, mas sim no que elas tinham expectativas por uma experiência prévia com outras obras. E aí, essa experiência prévia, sei lá, passa por filmes de Hollywood e N outras coisas. E também por uma grande expectativa de coisas que poderiam rolar. Por exemplo, o grande sepultamento do Gojo, por exemplo. Tipo, que não rolou. Que meio que não precisa rolar porque tem uma mensagem também por trás disso, na própria história. Uma história extremamente budista, né? Que também tem essa questão do levar as coisas pra frente. Enfim, tem várias questões assim. Então, no final, as pessoas não ficaram incomodadas e não destruiu o mangá, não foi exatamente as incoerências por causa dos poderes. Definitivamente não foi isso. Definitivamente não foi isso. Foi mais um sentimento... O que eu, pelo menos, me parece foi um sentimento de traição por parte do Gege por não ter mostrado coisas que as pessoas achavam que ele ia mostrar. Tipo, não teve a luta do Haraki. Não teve tal coisa, não teve o passado do Sukuna. Foram coisas que ele nunca prometeu e não rolou. Tá ligado? Não teve catarse emocional no final. Você dizer isso depois desse último capítulo, pra mim, beira a loucura. Depois do momento lá que mostra o Itadori com o Gojo, você dizer isso, pra mim, pô, beira, sei lá, velho. O final do Sukuna lá com os caminhos, pra mim, beira, pô, sei lá, velho. O que mais precisa mostrar, tá ligado? Tem que ter lá a bandeira do Japão, os caras dando tiro de canhão, e aí falando, aqui, morreu o Satoru Gojo. Tá aí, dá o tiro do canhão. Sai uma bandeira, aí vem o navio. Isso aí, velho. A expansão de domínio do Itadori não fazia sentido? A expansão de domínio não fazia sentido. A expansão de domínio não fazia sentido. É literalmente um local que é 100% de acerto. Abre um muro
E aí você, dentro do muro, tem 100% de acerto. É isso a expansão de domínio. Do que não faz sentido? Não faz sentido do que? Dentro da própria regra do que é uma expansão de domínio, ele só faz expansão de domínio normal. Como todos os outros fizeram. Entendi. Mas é outra batalha perdida. Eu vi o vídeo de um cara... Eu vi o vídeo do Fusari, o último vídeo dele comentando o Jujutsu, que é um vídeo muito bom, inclusive. Ele comentando o último capítulo, aí eu fui olhar os comentários, e aí o cara falou assim, no comentário, pô, Fusari, você pode não gostar das coisas, cara. Porque ele falou que gostou do mangá no geral e tal. Ele falou assim, ele falou, não, você pode não gostar. Tipo, ele tava indignado que o cara gostou, tá ligado? Porque ele autorizou o Evandro a não gostar. Não, você pode não gostar, cara. Tá tudo bem você não gostar. E aí ele deu aquela ladainha que todo mundo fala do final do Jujutsu. E tipo, se tem alguém que pode não gostar do final de alguma obra, são os youtubers grandes do final de Jujutsu. Inclusive é até bom que eles não gostem. Porque quanto mais eles reclamarem, mais views eles vão ter, porque a maioria das pessoas não gostou do final. Então parece uma loucura, sabe? Faltou a superfície, não falou o que fazia. Vamos lá, Chico. Qual que é a diferença da expansão de domínio do Mahito para a expansão de domínio do Itadori? Em questão de explicação. Em superfície, como você está colocando aí. Mas mudar a alma do cara não é o poder, não é a expansão de domínio do cara. Ele não muda a alma só com a expansão de domínio. Viu? Desde quando o Mahito só muda a alma com a expansão de domínio. Enfim. Fazer um voto pra ganhar asas de energia amaldiçoada e sair voando? Bem, não. Mas talvez faça sentido ele fazer um voto que dobre a sua velocidade em troca da energia amaldiçoada que protege o seu corpo. Então podem haver votos místicos, que basicamente não tem limite, depende do mestre do RPG, ou de uma boa construção narrativa em uma história, e que seriam mais próximos aí do padrão de Jujutsu. Poderiam ter votos físicos, que seriam os mais comuns, e os votos especializados, que têm relação direta com o feiticeiro e agem dentro de uma gama de possibilidades relacionadas a certas áreas do poder dele, mas não todas necessariamente, e por aí vai. Por fim, a expansão de domínio. Ela, do jeito que tá, funciona, tem suas forças e fraquezas narrativas, mas em jogos ela já tá E olha que é falado que expansões sem violência têm uma ativação mais rápida. Não, mas aí... meio que nerfada, não destrói o adversário igual seria dentro da obra de Jujutsu Kaisen. Por isso, eu só dividiria entre expansão de domínio, que amplifica a força e a chance do acerto, mas não é 100%. E pra quem realmente gosta da forma atual, poderia ter a expansão de domínio perfeito, que seria o padrão de Jujutsu, mais amplificado ainda e com um acerto garantido. Tudo isso que eu falei significa que o Gege não sabe o que faz e que seu Power System tá errado? Claro que não, ele conseguiu usar isso muito bem a seu próprio favor durante boa parte da história. Mas pessoas diferentes têm gostos diferentes, e talvez essas sugestões sejam mais do seu gosto, ou não. O importante é refletir sobre essa... Mas não é possível que essa é a conclusão. Pô, mas aí me quebrou um pouco. Do jeito que tá, funciona, tem suas forças e fraquezas narrativas, mas em jogos ela já tá meio que nerfada, não destrói o adversário igual seria dentro da obra de Jujutsu Kaisen. Por isso eu só dividiria entre expansão de domínio, que amplifica a força e a chance do acerto, mas não é 100%. E pra quem realmente gosta da forma atual, poderia ter a expansão... Tem uma coisa assim que eu, assim... Usar o videogame como um exemplo não acho legal. Acho que mais atrapalha do que ajuda na explicação, sinceramente. De domínio perfeito, que seria o padrão de Jutsu, mais amplificado ainda e com um acerto garantido. Vou querer saber sua opinião quando o Jutsu acabar. Já acabou. Tudo isso que eu falei significa que o Gege não sabe o que faz e que seu Power System tá errado? Claro que não. Ele... Mas destruiu o final, pô. Mas se destruiu o final, tá errado, não? Eu criei uma parada. Essa parada destruiu o final da minha obra. Tá errado? Tá ruim. Conseguiu usar isso muito bem a seu próprio favor durante boa parte da história. Mas pessoas diferentes têm gostos diferentes, e talvez essas sugestões sejam mais do seu gosto, ou não. O importante é refletir sobre essas coisas e entender as consequências das... Isso é um problema, exatamente. Decisões de uma história e como isso afeta a trama, a estética, o processo de escrita, os fãs e tudo mais. Porque, na minha visão, com poucas modificações nesse Power System, a gente conseguiria manter exatamente a mesma estética dele, mas permitir que o autor tivesse mais tempo para trabalhar outras coisas e melhorar a obra em geral. Mas aí seria outra obra. Mas beleza, ele tá falando no sentido de escrita, incentivando pessoas para escrever melhor. E aí, ok. Tipo, acho que no seu estudo, enquanto um escritor ou um cara que quer fazer, sei lá, o seu RPG, ok. Olhar pra isso e, tipo, tirar o que você acha que não foi bem feito
e colocar outras coisas ali no lugar. Beleza. Aí, acho ok. Mas, no fim, o vídeo tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque para justificar ideias que ele tá querendo passar para os futuros escritores ou já escritores, ele tá dizendo que essas coisas estragaram, de certa forma, o Jujutsu. Meio que não é verdade. Meio que não é verdade. Em vez de ter que sacrificar essas outras áreas pra ter tempo pra pensar em como seriam as lutas. E tem também toda a questão de hipóteses, tipo, de abrir mão disso, daquilo, tipo... Não sei, cara. Não sei como é que foi o processo do Gege Kotami, só ele sabe. Efetivamente. Agora eu quero saber de você, qual o pior problema dos poderes de Jujutsu Kaisen? Ou de algum outro anime que tem algo que te incomoda muito? Me conta aí nos comentários. Aproveita pra dar um Black Flash no like, confirmar seu voto vinculativo, se inscrever. Pô, mas aí pra dar o Black Flash no like é na sorte, né? Calma aí. Ó, eu vou tentar dar um clique, tá? Aqui na tela. Se eu acertar no botão do like, é like. Beleza? Tipo Black Flash. Inscrevendo no canal pra ganhar mais análises de animes e mangás. E Droga. apoia a partir de R$5 pra ter acesso a vídeos antecipados, vídeos exclusivos, Clica no dislike? Claro que não, pô. Vocês odeiam por muito pouco. lives exclusivas, VIP no Discord e muito mais. E compartilha com seus amigos que gostam de discutir poderzinho. Esse vídeo só foi possível graças a... Só não concordo com o meu mano narrativando, mas não foi né? Não cometeu crimes contra a humanidade, né? Você é muito emocionado, Diego Toste. Tá com problema até. Tá sem problema, né? Tá com dinheiro na conta. 43 minutos. 40 minutos detonando o final desastroso de Jujutsu Kaisen. Caraca, isso é duro. E é isso. Forte abraço, gente. Muito obrigado aí pela parceria, pelo apoio. E até segunda.